vulnerável e qual a pena, né? Infelizmente, esse tipo de crime, gente, acontece com mais frequência do que a gente imagina. Muitas vezes até dentro de casa ou praticado por pessoas próximas da vítima. A gente vai falar sobre esse assunto com o advogado criminalista aqui no nosso Jornal da Mix, o Caio César, sobre a lei que dá fim à relativização de estupro de vulneráveis, que está entrando em vigor, né? Que entrou em vigor. Primeiro lugar, Caio, o que é o estupro de vulneráveis? Seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Quando falamos de estupro vulnerável, né, mediante o artigo 217-A do Código Penal, ele deixa claro que é com uma pessoa menor de 14 anos, que é justamente essa temática da relativização, ou aquela pessoa que não tem um consentimento. Então, não é só a questão da idade do menor de 17 anos, mas também a questão do consentimento. Então, a pessoa pode estar dormindo sem o consentimento, a pessoa pode estar alcoolizada sem o consentimento. Então, é muito bom frisar essa temática, né? Em tese, é isso. Agora, Caio, para mim, para você, para a Liara, para o Kel, talvez para alguma parte de quem nos ouvia, já estava muito claro que alguém nessa condição, ela jamais pode ter consentida uma relação com um adulto. Mas aí o que é que ocorre? Em Minas Gerais, o Conselho Tutelar descobre a ausência de uma menina de 12 anos na escola. Vai investigar e descobre que essa criança, né, está casada com um homem de 35. Isso vira uma denúncia, vai parar no judiciário e eis que um relator desembargador e o presidente do tribunal relativizam essa condição com o seguinte argumento: a menina já teria tido relações sexuais anteriores e conta com o apoio dos pais para essa atual relação. Que é ainda mais grave, né? E absurdo, né? E aí foi isso que detonou a necessidade de agora a gente ter uma lei para confirmar a lei. É isso? A gente tem uma lei que põe fim à relativização, porque a lei que existia estava precisando ser corrigida ou aprimorada. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O primeiro ponto, falando tecnicamente como advogado criminalista, é importante frisar que a lei já existia, que é o artigo 217-A do Código Penal brasileiro, certo? Essa questão da relativização, né, e a questão de ser relativa ou de ser absoluta, era que a lei não deixava expresso, mas que já era subentendido, já era entendido de forma muito clara pelo judiciário que essa relativização, ela era absoluta. Inclusive, né, todo o judiciário aplicava essa tese. Era uma doutrina minoritária que falava sobre a questão de relativizar o caso. Porém, como já foi mencionado, em um caso específico julgado no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, existiu esse caso em concreto que relativizou. Uma criança de 12 anos, né, onde o réu foi absolvido, nesse caso, pela tese principal, né, que era a relativização desse caso, alegando que já tinha relações sexuais anteriormente e tudo mais. Não só isso, mas também, por exemplo, hoje o acesso à internet é de uma forma, hoje o filme, a novela, não é só a questão sexual, mas também esses outros aspectos que traz em tese a questão da relativização. Então, em resumo, o Código Penal ele já trazia, porém ele não dizia se era relativa ou se era absoluta. E agora, com complemento do artigo 217-A, no seu parágrafo 4º, diz: a presunção de vulnerabilidade da vítima é absoluta. Então, não tem como ter mais esse julgado de um Estado dizer que é absoluta e outro Estado, como foi agora no Estado de Minas Gerais, dizer que é relativa. Não tem justificativa, na verdade, né? E a lei, então, isso quer dizer que a lei não cria um novo tipo penal, nem altera as penas já previstas na legislação, mas consolida essa compreensão, esse entendimento, né, de que a proteção às vítimas deve prevalecer de forma absoluta, né, nesses casos aí, reforçando a segurança jurídica e também a efetividade no combate à violência sexual infantil.
Perfeito, perfeito. Não existe um crime novo, não existe penas alteradas, o que existe é um complemento do artigo 217-A, falando, de fato, não existe mais essa questão da relativização relativa, e sim agora ela passa a ser absoluta. Não tem um crime novo, não tem uma pena nova, tudo dentro do próprio Código Penal, no artigo 217-A do Código Penal. Importante esse debate, gente, porque, claro que, entre outras coisas, do que foi apontado lá em Minas, eles alegaram, Liara, inclusive uma questão cultural da cidade, onde é comum crianças, pessoas, mulheres muito mais jovens, entre elas crianças e adolescentes, casarem com homens mais velhos. Quer dizer, eles lançaram mão disso. Quando a imprensa repercutiu, quando o país tomou conhecimento, quando gerou indignação, até um dos desembargadores foi descoberto como sendo alguém denunciado com envolvimento com menores de idade. Então, quer dizer, é algo assim, como você bem colocou, que parecia impossível de acontecer, mas ocorreu e, felizmente, a sociedade se mobilizou o quanto antes para que isso viesse a acontecer. Na sua avaliação, Caio, de algum modo isso dá muito mais segurança jurídica e é como se, de certa maneira, encaixasse as peças como deveria ser? Perfeito, Marcos, sem sombra de dúvidas, né? Indubitavelmente trouxe uma segurança jurídica enorme, fazendo com que tivemos agora uma, digamos assim, uma doutrina correta, uma jurisprudência correta, né? Por exemplo, agora o fim da jurisprudência que tínhamos relativa e absoluta, agora não existe mais essa discussão. É absoluta e ponto final. Da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas vai julgar um caso, vai ser o mesmo que o TJ Minas Gerais vai julgar, a TJ São Paulo vai julgar. Então não existe mais essa discussão. Essa discussão, como eu já tinha falado, ela só era discutida em tese de doutrina, em livros, né? No professores, no papel, mas na legislação em si, na hora do julgamento do judiciário, não existia, porque a gente sabia que o juiz já ia dizer, é absoluta, não tem o que a gente relativizar. Menor de 14 anos é estupro e vulnerável, ponto final. E, né, esse é como eu falei, isso é um caso minoritário. Esse caso existiu no estado de Minas Gerais, mas não era de praxe isso acontecer. 99% dos julgados que tínhamos pelo Brasil, era que essa vulnerabilidade ela era de fato absoluta. Tem um ouvinte nosso, Liara, só para complementar, é que aí, né? O Dudu, ele disse aqui que essa relativização da vulnerabilidade de pessoas abaixo de 14 anos já havia sido tratada numa decisão do ministro Marco Aurélio ainda nos anos 90. Você tinha conhecimento, lembrava disso? Perfeito. Na verdade, não só do ministro Marcos Aurélio, mas diariamente temos decisões, né, tanto do STJ como do STF, afirmando que já tinha essa vulnerabilidade absoluta, né? De fato, como eu falei, era uma questão minoritária que saiu esse julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Agora, vamos saber quais são as penas previstas no estupro de vulnerável. Caio. Mediante, né, o que temos lá no Código Penal, de 8 a 15 anos, pena de reclusão em regime fechado, né, maior que 4 já se enquadra no regime fechado. É uma pena ainda, ao meu ponto de vista, muito, muito baixa, né, não digamos muito, mas é baixa. Hoje temos o Brasil, né, de acordo com o Anuário Penal de Pesquisa, é um dos países que está à frente da questão estupro vulnerável, sobretudo dentro da própria residência, por tio, por pai, por avós. Então, assim, não é uma realidade muito longe, certo? Principalmente na parte de interior, na parte afastada dos grandes centros, essa realidade é gritante. Não precisa irmos muito longe. Os dados do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas nos mostram muito claro essa informação. Que é um crime hediondo. Existem coisas que, de certa maneira, podem complicar ou agravar isso, sei lá, se descobrir que esse acusado, esse suspeito, esse criminoso entorpeceu essa criança, se de certa maneira teve algum repasse financeiro para a família, como é que a gente pode dizer que isso pode aumentar caso a apuração aponte coisas assim, Caio? O que acontece muito na prática são mães omissas.
E aí a mãe, o tio, a tia, ela responde de forma omissa pelo próprio artigo do Código Penal, né? Quando tem a omissão, quando você está na função de garantidor daquela criança, de proteger, você também responde assim como tivesse fazido, por omissão, né? Não por ação, porque tem tanto a parte da ação como da omissão. Então, a pessoa que pratica, o acusado responde pela ação, né, pelo crime propriamente falado, dito, e a mãe, aquela que sabia, geralmente é assim que acontece, sabe, né, acoberta aquela situação, responde pelo crime homicídio impróprio. Esse crime, a denúncia, ela pode ser feita a qualquer tempo, mesmo que passe aí anos depois do crime ou décadas depois do fato? Tem a questão da prescrição, né? A prescrição é muito importante. Ele é imprescritível no caso? Ele é um crime que prescreve, né? Mediante o artigo 109 do Código Penal, né? Vai somar as penas e vai ver, lá no artigo tem um rol dizendo a pena até 8 anos, então prescreve em tanto tempo. Até 8 anos prescreve, então a gente precisaria ver, e é um crime que vai prescrever, não é ad eterno, né? Pois é, importante você, como ouvinte do nosso programa, né? Como membro da sociedade, e isso não é uma pauta de bandeira ideológica, né? Tanto que ela foi abraçada rapidamente pelo presidente da República, né? Que sancionou essa lei aprovada no Senado no dia 25 de fevereiro. Foi uma das poucas leis que tramitou assim, com apoio quase que total das duas casas, né? E principalmente do Senado, aonde foi efetivamente discutida e, consequentemente, sancionada o quanto antes pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então você, como cidadão, você sabe de alguma coisa aí no seu entorno, né? O Caio falava, nas comunidades mais distantes, né? Nos sítios. Então, a partir de agora, tomando conhecimento de coisas assim, comunica ao Conselho Tutelar, não vá você tomar providências, porque o Conselho vai saber fazer o encaminhamento correto, Liara. Agora, como fica a situação dessa vítima? Eu gostaria de falar, antes da gente encerrar, os direitos dessa vítima no caso de estupro de vulnerável, né? Assim que a denúncia é feita, ela tem direito ao quê? Atendimento médico, psicológico, esse acompanhamento é importante, né, Caio? Perfeito, muito importante. Na verdade, existe a lei de proteção especial às crianças, então toda vítima, né, menor de 14 anos, obrigatoriamente ela vai passar por uma audiência preliminar, onde vai ser acompanhada por psicólogo, psiquiatra, assistente social, né? Antes mesmo do processo seguir, existe essa audiência preliminar, que ela tem que acontecer. Eu sempre falo isso em todos os processos que eu atuo, digo o seguinte, gente, magistrado, juiz, promotor, bora dar preferência para audiência. Se o caso foi agora, não tem como a audiência preliminar especial dessa vítima ser daqui a um ano, né? A lei é clara, tem que ser o mais breve possível. O tempo passa, estamos falando de uma criança. Esquece. Então, se for colhido daqui, se for assistida por um psicólogo, por um psiquiatra, por um assistente social, daqui a um ano, a criança esquece, né? Quando já estamos falando de 13, 14 anos, é uma situação, mas quando estamos falando de 5, de 6, criança não vai lembrar daqui a 8 meses, a um ano e meio. Favorece o suspeito, o acusado lá. Perfeito. Caio César é um estudioso também dessa legislação, trouxe essa novidade, o fim da relativização do estupro de vulneráveis, claro, vai estar atento a qualquer condição. É só lembrar que essa lei foi fruto de um projeto da deputada federal Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e o projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em relatório da senadora Elisiane Gama, também do PSD, só que do Maranhão. Então, obrigado pela sua presença, Caio. Até uma próxima oportunidade. O Caio é advogado criminalista. Tenha um bom dia de trabalho. Obrigada, Caio. Obrigado à Rádio Mix, muito obrigado, estou sempre à disposição de vocês. 7h42 e o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL deixou a unidade de terapia intensiva, UTI, na última segunda-feira.